Boa noite, sejam todos bem-vindos à ETEC Jardim Ângela, Céu Guarapiranga, Céu Guará. Sejam todos muito bem-vindos aqui nesta semana maravilhosa, falando sobre a inclusão. Hoje, nesta quinta-feira maravilhosa, trago ela, uma grande amiga, grande parceira de longa data, não é isso? Hoje não é dia de postar coisa do passado, enfim, então é hoje. Então vem ela. Hoje eu recebo com grande carinho uma excelente psicóloga e ela vai falar um pouquinho dessa trajetória dela, a psicóloga Celi Regina. É isso? Não errei, não é isso? Não, obrigada, Henrico, pela oportunidade, a todos da ETEC Guará, é isso? É assim que você Isso! chama? Sou a Celi Regina, né? É que no tempo atrás você me chamava só de Celi, agora eu sou chamada de Regina. Me Olha só que conhecem elegância! assim, quase um sacerdócio, assim, sabe? Quando você muda de nome, assume a vocação e segue seu caminho com um novo nome de força, embora seja o meu, né? Eu sou psicóloga, mas eu tenho uma primeira formação em letras, fui professora da rede pública, amo literatura, sou uma apaixonada pelas letras, e pela educação, principalmente, que embora estando na psicologia clínica, né, atendo especificamente hoje adolescentes, mas eu tive uma clínica infantil há muito tempo, e adultos também. Então, eu tenho um caminho na educação, não abandonei, eu tenho uma formação em pedagogia Waldorf, né, que é uma prática pedagógica, um olhar da criança como um todo, né? Tenho uma formação em psicopedagogia, em neurociências e sou gestalt terapeuta. Então, estou trabalhando, eu tento aliar, né, a educação, a psicologia, o autoconhecimento e fazer um trabalho com famílias, com crianças, com adolescentes, na tentativa de fortalecer, né, e levar esse autoconhecimento. Nossa, aí sim, hein? Hoje, nessa quinta-feira aí, é um reencontro para nós, eu e Celi, ali na época que nós éramos estagiário. Então, hoje é um reencontro maravilhoso. E falando um pouquinho dessa semana, né, Celi, tão maravilhosa para nós, que é a semana da inclusão. E aí isso nos move, né? Então nós ali, cada um teve o seu caminho, né? E agora nós nos cruzamos novamente porque defendemos esse grande tema da inclusão. E eu queria que você ressaltasse um pouquinho da importância, falasse um pouquinho desse processo de falar de amor. Então, o tema nosso hoje é falar um pouquinho de amor, sobre surdos e mudos. E Celi falou que tem hoje algo de suma importância para nós, para ressaltar um pouquinho as diferenças, galera. E ela estava falando comigo aqui antes da gente começar essa gravação aqui ao vivaço. Ela falou assim, Rico, tem diferenças. E eu falei assim, por gentileza, se você puder falar um pouquinho sobre isso, da onde surgiu todo esse processo dos surdos, do mudo, e aí a gente aqui falando um pouquinho para quem está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube. Tá, eu vou tentar ser sucinta, né? Nós nos conhecemos quando eu era estagiária de letras, eu nem pensava em ser psicóloga, né? E logo depois, passaram-se os anos, eu fui mãe de uma menina de 11 anos hoje, e que eu recebi um presente, que eu falo que ela é um presente na minha vida, tem uma segunda também, só que a primeira sempre marca mais, aquilo que a gente estava falando antes, né? Da questão do trabalhar o luto, elaborar, porque a minha mais velha, quando nasceu, eu não sabia que ela era surda, né? Ela fez aquele. Quando a criança nasce na maternidade, eles fazem uma avaliação da audição da criança para saber se elas têm perda ou não. A minha filha teve que repetir esse teste, acho que com um mês depois, deu falha nesse teste, eu teria que fazer um exame chamado Bera na época, só que o pediatra estava sem convênio, questões assim mesmo de não saber.
o pediatra falou assim, sua filha escuta, eu bato a porta, ela escuta, barulho estranho, ela assusta, então ela ouve, não se preocupa, tá tudo bem com a sua filha Sofia. Só que quando aí eu entrei na faculdade de psicologia, eu comecei a perceber, né, do desenvolvimento, que a fala dela não estava dentro do esperado para uma criança. Então, por volta de 1 ano e 8 meses, mais ou menos, 2, eu comecei a investigar. E aí eu fechei o diagnóstico dela. Eu lembro que foi no dia 13 de maio de 2013, no dia de Nossa Senhora de Fátima, né, porque eu sou devota de Nossa Senhora, eu recebi a informação de que ela era surda bilateral congênita neurosensorial. E ao mesmo tempo que eu recebi a notícia, e agora eu não vou, o que eu faço, né? Eu lembro que eu me conectei e disse, eu queria ouvi-la falar mãe, né? Era um sonho meu, não é que eu não aceitava a minha filha, nem nada disso. Quem passa pelo processo sabe, o filho ideal. Então, mas ao mesmo tempo que eu recebia o diagnóstico que ela tinha surdez bilateral, ou seja, ela tinha uma surdez genética, eu também saí com uma oportunidade dentro do grupo de implante coclear do Hospital das Clínicas, lá da USP, que é do SUS, que é bem importante dizer que é o SUS que faz esse trabalho. Ela foi encaminhada para uma triagem e lá ela começou um tratamento. Então, eles colocaram um aparelhinho auditivo nela, ela começou a ser candidata a implante coclear, porque ela tinha uma surdez severa. Só para explicar rapidamente, dentro da audição tem vários níveis de perda. É a leve, moderada, severa e profunda. As minhas meninas eram severas, ou seja, elas têm ainda um resíduo, mas a voz humana elas não ouviam. Então, elas precisavam de um aparelho auditivo para amplificar. E dentro do grupo do Dr. Ricardo Bento, lá dentro da USP, eles fazem esse teste. Ela colocou, acho que por volta dos 2 anos, os 2 anos e meio que a gente fechou, ela começou a usar, começou a fazer terapia com fonoaudióloga, terapia de fala, e ela começou a desenvolver as primeiras palavras, e aí eles me disseram o seguinte, Regina, se ela tiver uma predisposição para desenvolver a fala, a gente segue nesse caminho da oralização. Se não, vamos para Libras, tá? Eles têm esse cuidado de olhar, porque cada criança é uma criança, né? Dentro das deficiências, né? A criança com deficiência, cada uma. Não vai dizer, porque a Maria é assim, o João vai ser. Não. Então, a Sofia em si, ela conseguiu ir se desenvolvendo, graças a uma fono querida, que eu quero aproveitar e agradecer, Mônica Silo Martins, que pegou a Sofia, acolheu e fez um lindo trabalho, a escola. Então, foi um conjunto, as terapias. Bom, e aí ela começou a falar, e aí nós passamos caminhando mais um pouco, ela passou a ser candidata a implante coclear, que é um dispositivo eletrônico, eles colocam, é uma cirurgia, né, que chama o ouvido biônico, que vai na cóclea, né, aí o estímulo vai direto para o cérebro, né, porque tem a audição, Henrique, ela está vinculada muito com o cérebro, né, esse aqui, a gente recebe a informação e esse estímulo vai para o cérebro que processa a informação e aí a criança fala, entende, enfim, se dá todo o caminho. Só que eu não sou fono, eu não vou conseguir explicar. Não, tá super bem, a explicação dá para compreender. Então, por isso que eu disse, aí você falou sobre os mudos, né? Então, assim, nem todo surdo é mudo. O surdo vai ser mudo porque ele não escuta, ele não tem como desenvolver a fala. No caso das meninas, elas tiveram como ouvir a partir da tecnologia e desenvolveu a fala. E tem crianças que mesmo, né, se tiver alguma questão, que mesmo com o aparelho, ela não vai conseguir desenvolver a fala, né? Dependendo da área do cérebro afetada, também a pessoa não fala, ela é muda. E existe o surdo que não vai falar, que
enfim, por escolha dos pais, porque isso que fique bem claro aqui, que eu acho que outras pessoas vão ouvir, sempre vai partir da escolha da família, né? Quando eu fui direcionada para o HC, eu quis fazer esse caminho de oralização. Eu poderia ter colocado direto na Libras e todo mundo está falando língua de sinais, só que eu pensei a longo prazo. O que seria mais benéfico para elas, né? O que daria mais autonomia? Eu pensei, ao invés das meninas terem que, sei lá, em uma consulta médica, ter que pagar um intérprete de sinais para se comunicar, que elas pudessem elas mesmas se comunicar. Porque a gente sabe, né, Henrico? Mundo ideal é todo mundo falando Libras. Mundo Sim. real, isso não acontece. Então, eu tive esse olhar, né? E foi uma escolha difícil para mim na época, foi, mas hoje eu não estou arrependida, né? Porque existe aí também uma questão de fortalecimento, né, da língua brasileira de sinais, que eu respeito muito. E se as meninas quiserem aprender, fiquem à vontade. Mas, assim, só para dizer que existe diversidade dentro da surdez. Existem surdos que falam, surdos que ouvem e continuam surdos, né? E eles usam do recurso tecnológico, continuam surdos quando tiram, né? Então, é a mesma coisa a gente pensar assim, se uma pessoa nasce com deficiência motora, não pode andar, eu vou dar ou não uma cadeira de rodas para ela? Você vai dar. Então, é a mesma coisa, se uma criança nasce surda e ela tem essa possibilidade, o SUS facilita isso, por que não? Né? Essa foi a minha indagação. Mas, lembrando, não é só colocar o implante coclear, colocar o aparelho. Tem terapia, tem uma escola, uma série de coisas, a família, que tem que estimular. Então, cada caso é um caso. E aí eu tive a segunda filha, tá? Rapidamente, que é a Mariana de 5, só que a Mariana fez um caminho, assim, eu já sabia que a primeira, a gente tinha uma questão genética, eu e meu marido temos o gene Codexina 26, é muito raro se dar casamentos de você encontrar alguém com o mesmo gene que você casar e ele virar recessivo, né? Não, é recessivo, virar um dominante, né? O dominante, fugir das aulas. E aí o nosso casamento, eu falo, foi algo muito, acho que, sei lá, combinado nas estrelas, porque a gente se encontrou e teve a Mariana também. Só que aí ela colocou o aparelho auditivo desde que nasceu, foi estimulado. Mariana hoje tem uma fala, com 5 anos, uma fala dentro do esperado. A Sofia, que ainda tem algumas dificuldades, ela é mais tímida, mas também está super... Estuda escola regular, Sofia faz balé, toca piano, na escola tem a língua alemã, porque é uma escola de pedagogia Waldorf, ela fala alemão, ela estuda alemão. Então, assim, tem uma vida com as suas adaptações necessárias, sempre, né? Que eu acho que a gente está na Semana da Inclusão, sempre a escola muito parceira, elas vivem dentro da condição de existência delas, que são surdas oralizadas. É interessante você falar tudo isso, né, Celi, que a gente para, né, e quem está nos acompanhando agora também para e vê toda a trajetória, né, e a gente vê como pais, né, e mães, o caminho de luta, né, para ter, às vezes, a informação, o cuidado ali, né, a sensibilidade também médica, que a gente vê ali no processo, né, então você já sabia disso, então, do primeiro da Sofia, então você já correu atrás desse processo. E a gente vê que é um caminho muito de muita luta, né? De muito esforço ali para a família. E eu sempre falo sobre esse processo, até antes da gente iniciar aqui, do processo de que do fortalecimento mesmo ali do casal, dos familiares, do apoio ali, do acolhimento da família, porque às vezes a gente vê que dependente ali da família, às vezes acolhe ou não, porque você precisa de um apoio ali, né? Do fortalecimento maior deste vínculo para depois iniciar o vínculo das terapias.
Porque eu sempre falo, a gente deixa ali de fazer algumas coisas para ali se dedicar ao filho, né? Porque ele necessita daquele momento da nossa maior atenção para futuramente, né? A gente fala sempre assim: se eu não tiver aqui amanhã, como que ele será? Então, o que que ele vai fazer? Como será a vida dele, como você mesmo ressaltou agora? Qual seria a importância? Fazer isso, fazer aquilo, e aí você foi pensando, mensurando, você e o Fábio, referente a isso. Como vai ser a vida das meninas daqui para frente? E quantos pais, e assim, você como é psicóloga também, vê esse processo da família, para a gente trabalhar quem está nos assistindo, muita mãe, muito pai, enfim, avó, tio, está nos acompanhando e fala assim: como que é o apoio dessa família nesse momento tão difícil, nesse momento do luto, que eu sempre gosto de retratar, sempre, porque é muito difícil para quem passa. E sair dele, eu vejo, se eu estiver errado, por gentileza, você me corrija. Para qualquer pai, para qualquer mãe, quando sai do luto, a sua grande maioria, claro, sai já aguerrido, né? Vai correndo atrás das informações, daquele tempo que foi perdido, não perdido porque daquela aceitação, que é bem difícil, daquele filho ideal que eu sempre falo, e você não tem aquele: olha, esse que aqui que a cegonha trouxe. Então, é esse que você vai ter que se adaptar agora. Então, às vezes, a família ali, ela se perde no primeiro momento, né? Então, eu sempre falo do processo do luto. Ah, legal. Bom, como psicóloga, né, clínica, quando a criança vai para terapia, é porque alguma coisa, algum sintoma a criança carrega, né? E as crianças que não têm uma deficiência, por exemplo, se elas não tiverem também o olhar, o acolhimento, tudo aquilo que é necessário, ela pode ter toda audição, visão. Se ela não for estimulada, se ela não for olhada, né, na sua necessidade, ela vai atrofiar, ela não vai se desenvolver, né? E uma criança que de repente tem algo que eu gosto, a professora da minha filha fala desafio, eu gosto dessa palavra. A criança que vem com um desafio, né? Porque é um desafio estar nesse mundo e ser diferente, né? E ela está chamando a atenção da família para as necessidades que ela tem. Por exemplo, as minhas, eu tenho sempre que falar de frente, elas fazem leitura labial. Essa pandemia é um horror ainda, porque eu descobri que eu também faço leitura labial e todos fazem, duvido que não faz. Então, os recursos, né, para poder fazer com que a comunicação seja concluída, né? Eu lembro que uma amiga minha da faculdade, a Dolores, que é psicóloga também, ela, assim que eu tive o diagnóstico, ela disse assim: Regina, da questão do luto, né? Que você sai agora, como vai ser? Nossa, para onde eu vou? Mas eu lembro assim, tudo. Ela tem um neto com baixa visão, e o menino até de bicicleta andava, ela mostrava o Samuca andando de bicicleta, quase, praticamente cego. Eu falei, nossa, porque a filha dela, né, também é disso, né? Da gente poder emancipar da autonomia, não tratar como coitadinhos, porque eles não são e nem querem ser tratados assim. Eles são pessoas. Eu brinco assim, eu não gosto da palavra inclusão, porque a inclusão dá a intenção, dá a sensação de que está fora. Não, eles fazem parte, não tem nada de inclusão, ele faz parte. Mas a gente entende que, como sociedade, né, as pessoas que precisam incluir, não é eles que têm que se incluir, já fazem parte. Você que lute para falar de frente, falar mais devagar, ter legenda nos filmes, estou trazendo para a questão da deficiência auditiva, para poder entender o enredo, a história, o filme tem que ser legendado, sim. Então, eu assisto agora só filme legendado, eu acostumei, é maravilhoso. Então, é disso que a gente está falando. Qual é a necessidade dessa pessoa e ser respeitada na necessidade dela. E quando a gente fala de família, rede de apoio é importante, porque existe o preconceito também, negacionismo. A minha avó até hoje fala que minha filha não é surda. Que ela fala. Minha avó nem está mais aqui com a gente.
né? Então, assim, é muito difícil também, comportamento, as pessoas não entendem que aquela criança se comporta daquela maneira porque ela está tentando se expressar. Então, assim, eu posso dizer de mim, né? Eu, quanto pessoa, tive que me desconstruir para me construir novamente. Hoje eu tenho um olhar bem diferente do que eu tinha antes. E na minha clínica, Henrico, eu consigo ter muita compaixão. Eu vou com muita leveza, com muito amor mesmo, atender pais, famílias, não vou com aquele julgamento, sabe? Porque, pensa, tem coisa mais chata do que você. Eu falo por mim, não tem coisa mais chata do mundo que você não pode criar seu filho sozinha. Fala com a fono, com o psicólogo, o médico aqui, médico aqui. É um monte de gente falando para o bem da criança, mas é uma invasão. Você deixa de ser protagonista da criação do seu filho, porque você sempre tem que ter alguém dizendo porque estudou, porque leu. E é um processo de confiança, de confiar no outro. Então, se eu falo, a rede de apoio é importante, a família é importante, os amigos, eu tive bons amigos, anjos no meu caminho, que se tornaram irmãos. Tem pessoas que são amigos meus que fizeram pelas minhas filhas o que pessoas próximas da minha família não fizeram, amam ela do jeito que elas são, não julgam. Então, eu posso dizer que para os pais que de repente recebem o diagnóstico, que você pode chorar, você tem o direito de chorar, chora, tudo que você tem que chorar, chora. Vai dar vontade de chorar de novo, você chora de novo, mas enxuga as lágrimas e receba a sua criança, porque filho como sem deficiência não tem manual de instrução. E eu acho que todo mundo tem o mesmo pensamento. O que vai ser deles amanhã? Eu tenho esse desafio com elas, né? Tipo, quero que vocês tenham autonomia, lugar de fala. E eu acho que é importante também, que eu queria dizer no começo, eu não falei, que assim, eu estou aqui hoje falando das minhas filhas no lugar de mãe, né? Porque tem isso, nada sobre nós sem nós. Eu respeito muito, eu acho que daqui uns anos a Sofia que vai estar fazendo live, a Mariana vai estar fazendo live, né? Os seus meninos vão estar fazendo live, e aí a gente sai desse lugar e dá lugar para eles. Então eu falo no lugar de mãe de criança surda oralizada, que é uma deficiência invisível, que é horroroso também, porque as pessoas olham, nossa, mas ela não tem nada, e tem, precisa do respeito. E eu vou falar pelas mães do meu grupo, tá? Quando a gente se depara, né, faz implante, não faz implante, vai para Libras, não vai para Libras, é um que fala isso, outro que fala aquilo. É muita informação, mas eu digo, siga o seu coração, a sua alma. O que ela tá. Eu falo, mãe sabe, não é terapeuta, não é, senta, medita, olha para o teu filho, ele vai dizer. A minha filha mais velha falou assim, mãe, muito obrigado pela oportunidade de eu falar. Que se eu me comunicasse só por Libras, ia ser legal para me falar com os meus amigos que eram surdos, usuários de Libras. Mas eu não ia poder falar com meus amigos da escola, eles não poderiam se comunicar comigo, e eu posso falar. E eu sou feliz por isso. Então, ela me deu esse feedback e ela daqui uns anos vai poder falar. Então, assim, não tem certo e errado, não tem julgamento, e cada um faz aquilo que o seu coração mandar. A gente está num mundo, Henrico, muito polarizado, as pessoas querem colocar os indivíduos em caixinhas. E olha o que eu estou te dizendo, não tem caixinha para deficiência auditiva, enfim, tem várias nuances aí, e é integrar essas nuances e tá tudo certo. Essa é a minha visão hoje. A fala da Celi traz muito isso, né? Essa fala do amor, do afeto, do ouvir ali, né? Ser ouvinte, né? Que a gente sempre fala ali, ser ouvinte no processo dessa escuta de hoje, né? Uma escuta de uma mãe falando ali o seu relato das meninas e falando de todo esse processo, né? E que isso, né, seja ali
um start para muitas famílias também, né? Então a gente vê esse processo, né? Nós que vivemos ali com os nossos filhos, nós temos as nossas dificuldades, né? É ali o apoio, né? Essa rede de apoio, como a Celi ressaltou, e isso eu falo mesmo de prontidão, que vem muitos amigos compor ali o nosso processo ali de família, né? Que eles compreendem um pouco mais nesse processo, quem está mais próximo ali, que a gente às vezes acha que olha, vai entender. E não entende. Então, quem está fora nesse processo. E essa semana, trazendo cada relato, né? De cada da Celi, retratando ali um professor da educação, né? Falando sobre educação inclusiva, da professora e também advogada falando também sobre os direitos, e também na segunda-feira tivemos a presidente da APAE Tabuão falando disso, falando o que a Celi trouxe agora, o que a gente traz, que este jovem que vai virar adulto, que ele seja o protagonista da história deles. Então, nós, como pais, nós, como os educadores, estamos aqui mostrando caminhos para que ele mesmo desenvolva as suas habilidades. E o que eu vejo, né, Celi, que é esse processo, né, do preconceito que a gente tem que quebrar diariamente, dessa segregação que acontece, desse processo de ser coitadinho, desse processo, ele não vai conseguir, que muita gente fala, para que insistir, né? E nós estamos aqui para provar que, com muito amor, com muito carinho, com muita paciência, eles chegam lá cada um com seu potencial. Então, não dá para a gente, como pais, mães, terapeutas, professores, educadores, dizer, qual é o lugar de fala deles, né? E a Celi trouxe isso muito bem, falando assim, amanhã a gente sai daqui dessa parte e elas vão entrar, eles vão entrar, e eles vão ter o poder de fala deles, argumentar tudo isso, e dizer como foi importante toda essa busca da família da Celi, como foi importante a minha busca e de cada profissional. A Celi, ela trouxe ali logo no início da sua fala, falando desses profissionais, esses terapeutas tão maravilhosos que passaram pela vida das meninas, que ali fizeram com que um novo olhar, um novo start, né? E também ressaltou da importância desta família ali do ouvir, né? E a Celi, ela traz isso no processo assim, é tanta gente falando na nossa cabeça que a gente às vezes até esquece qual caminho deve seguir com a criança, porque um fala uma coisa, o outro, tem que fazer esse exercício, aí depois tem que fazer esse exercício, depois tem que fazer esse. E no final do dia, às vezes, eu não sei você no início, mas às vezes a gente esquece de viver com a criança, porque é tanto exercício, faz fono, faz isso, faz aquilo. Verdade, Henrico. Sabe, eu lembro que eu tirava férias, eu falava assim, gente, tô de férias, de fono, de terapia, me deixa. Porque e isso é muito importante, porque o brincar, estar com o filho é que vai fazer a diferença. Você ficar tão focado ali, né? Eu lembro que eu fazia um esforço de primeiro olhar as meninas e depois a deficiência. Até hoje, assim, eu falo, primeiro você, depois a deficiência, porque eu não quero que ela entre num lugar, ela quero que ela tenha lugar de fala, empoderamento, que ela seja uma cidadã que lute pelos direitos delas, mas que não entre nesse lugar do vitimismo, né? Porque precisa tomar esse cuidado também quando você vai educar qualquer criança. E a minha não é diferente. Então, quando eu percebo também que existe uma manipulação, um manejo ali para poder escapar dos exercícios, de não querer ir para fome, de não querer fazer atividade, de estar de saco cheio, me deixa em paz, mas depois volta, e é isso, né? Você poder respirar e poder ser pai e mãe, né? E viver a sua vida tranquilamente. A Sofia, ela falava assim para mim, quando ela teve 6 anos de idade, ela tinha umas sacadas bem legais, né? Eu achava, nossa, mas tem horas que ela tinha umas coisas assim, meu Deus, criança parece de outro planeta. Porque dava uma chacoalhada, uma vez ela falou assim, mãe, eu quero saber, por que tem pessoas, 6 anos de idade, porque tem pessoas que não usam aparelho igual o meu e não escuta? Você fala, ela não escuta. Eu falei, dá aparelho para ela, né, mãe?
que ela estava falando? Que tem gente que é ouvinte, que tem todo o recurso auditivo e não, mesmo assim não escuta o outro, não olha para a sensibilidade, não para. Eu achava assim, nossa, falei, nossa, e é verdade, né? Quantas vezes somos surdos? Quantas vezes somos mudos, né? E como é libertador poder dar a nossa voz, poder escutar a verdade do aqui doer, porque a verdade liberta, não é assim que as crenças falam, né? A verdade vos libertará. Não importa que verdade, verdade para você é essa é a verdade, e isso liberta. Então, eu percebi que a audição, a comunicação, vai para um outro lugar, né? E dentro do nosso caminho, vou falar do meu, das meninas que elas estão na escola Waldorf, é uma escola que o Rudolf Steiner, que é um austríaco que criou a pedagogia há mais ou menos 100 anos atrás, no final da Primeira Guerra Mundial, lá na Alemanha, ele estava muito pensativo no sentido de que passamos por uma guerra, a primeira, né? Eu sou filha de imigrantes alemães que vivenciaram a guerra, e daqui a pouco vai ter era Hitler entraria no poder e causaria o que causou para a humanidade. Como devemos educar esses seres humanos, né? E aí ele criou uma pedagogia em que é olhar a criança como um todo e cada um na sua singularidade e poder educar essa sensibilidade, né? Então, quando fiz essa formação, eu comecei a olhar para as minhas crianças, para os meus adolescentes, para os meus adultos que fazem terapia comigo, porque lá dentro tem uma criança ferida. Eu olho e faço aquela pergunta: em que eu posso te ajudar? E eu escuto atentamente aquele ser e vou cuidar, né, da necessidade dele, ajudá-lo a caminhar para atender essas necessidades. Eu tenho uma professora Waldorf, a Maria Eugênia Obelinski, ela dizia assim, olhar o aluno como uma plantinha, que tem planta que precisa de sol, outra não, de sombra, mais água, menos água, e que criança não é igual. Ou seja, nós, seres humanos, não somos iguais. Se a gente procurar, a gente vai encontrar. Não tem aquela música lá, Procurando Bem, Todo Mundo Tem Pereba? Sim. A bailarina que não tem? Se você procura, você acha. E aí que entra, se você achar, banque, faça o seu caminho e se aceite. Bem isso, Celi, bem isso. Gente, que noite maravilhosa, que fala, né? É bem importante tudo isso que a Celi ressaltou. E é muito gostoso essa fala de uma mãe, de uma psicóloga, e ali tratando desta forma tão mais humanizada, da forma que eu sempre falo com vocês aqui no nosso canal e pessoalmente lá na nossa Tech, de que ser mais humanizado, entender o outro, compreender. E essa semana é uma semana de compreensão aqui, da gente entender um pouquinho mais esta fala, esse entendimento. Mas tudo se acaba e essa live também estamos chegando na reta final. E essa reta final, eu quero deixar para a Celi ali ressaltar as importâncias que ela acha ali para deixar vocês aí de casa com uma esperança de correr atrás, tudo que ela trouxe aqui para nós. Então, eu queria que ela deixasse um pensamento, uma fala aí de suma importância para vocês que estão aí em casa nos acompanhando, vocês que passam por isso, vocês que compartilharam este link, esta live. Muito obrigada aí pela sua audiência. Enfim, queria que a Celi ressaltasse ali essa fala de amor, que o tema hoje é para falar de amor. Então, hoje aqui nós ressaltamos um pouquinho mais esta fala. Bom, fiquei pensando no conceito de empatia, né? Tem alguns autores da psicologia, o Marshall Rosenberg da comunicação não violenta, que eu também fui estudar comunicação não violenta, e assim, né? A partir do que
eu fui buscar, né, na minha trajetória profissional, de pensar na empatia, todo mundo, assim, às vezes a gente olha para esse conceito, acha que empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir o que ele sente. Só que isso é impossível, você nunca vai sentir o que uma criança, por exemplo, um jovem, uma pessoa surda sinalizada sente, o que uma surda oralizada sente, ou um autista, ou um deficiente visual. Enfim, você nunca vai saber exatamente como é aquela experiência na íntegra, porque cada um tem as suas vivências. O que você pode é ter compaixão e, agindo compassivamente, chegar até o outro, que Martin Buber fala da relação eu-tu, né? Você chega até o outro, escuta, se impacta, traz para você e você volta para o seu lugar, no sentido de poder dar e receber, no sentido de escutar e tentar entender, né? Com uma compreensão genuína, uma conexão genuína. E assim, Henrique, o que eu percebo que o diferente assusta. Então é problema de quem é assustado, né? Bem isso, Celi, bem isso. Você que não lida com as suas neuroses, né? Assim, no sentido de que aquilo te impacta de uma maneira de que te tira da sua zona de conforto, da sua segurança, e você não consegue voltar o eixo, né? Então, quando você se entra nesse caminho da inclusão, ou quando um professor recebe uma criança de inclusão na classe, ele tem que se deixar impactar pelo outro, ser capaz de suportar, capaz de integrar e depois voltar à sua forma normal. Só que ele não vai voltar normal, ele vai voltar melhor. Ele não vai modificar a criança que vai te modificar, porque ela vai te convidar a um outro lugar, um lugar da qual você não conhece. E eu penso que educação é isso, as crianças te levam para lugares, crianças típicas e atípicas, no consultório, te levam para lugares que você não conhece. Eu brinco, tem uma criança que eu atendo que ela no setting, ela é a terapeuta. E aí, muitas vezes, ela tem sacadas que eu digo, sou eu que estou crescendo com ela, é eu que sou privilegiada de tê-la na minha caminhada. Então, eu auxilio, mas também sou auxiliada, né, como ser humano. Então, isso é humanismo. É uma relação, não é uma relação assim, ó, profissional aqui em cima e o paciente aqui embaixo. Não, é um junto, ó. Com professor é junto, pais é junto, lógico que os pais, na qualidade de pais, eles sabem o que é melhor, que nem eu digo agora, eu defino as regras, então eu escolho, amanhã serão as meninas que escolherão. Então tem que ter muita consciência, e não é fácil, né? É muito trabalho até. O que eu posso dizer dentro do meu universo é que a gente possa escutar mais, porque tem pessoas que têm os ouvidos e não ouvem, de verdade. E se, de repente, essa minha informação chegar para alguma família, é dizer assim, quando a criança nasce, ela tem até os 5 anos, né, porque é parte da plasticidade cerebral, para ela poder desenvolver uma fala, uma comunicação. Então, quanto mais antes a criança, na maternidade, fazer o teste de orelhinha, deu falha, repete, deu falha, faça o Bera, né? E aí procura a UBS, a equipe de saúde, que eles vão fazer um encaminhamento ou para o Hospital das Clínicas, ou para o Centrinho de Bauru. Tem convênios médicos que fazem o implante coclear, é uma cirurgia que custa em torno de 100 mil reais. É coberta pelos convênios, eles têm que trocar a tecnologia, enfim, tem todo um suporte, tá? Então, assim, é possível. Mas aí é uma corrida, vai fazer o tratamento, vai ter que abrir mão da vida um pouco, vai ter que deixar de ir no cinema para pagar terapia, vai ter que fazer exercício, vai.
Ou então, mesmo que escolha pelo caminho da sinalização, também é um caminho também diferente, que você vai aprender a falar Libras, né? Que não é tão simples também, que é uma linguagem. Enfim, ambos os caminhos são possíveis e é importante que o professor, né, a gente está falando de inclusão, possa olhar para a criança assim, ela usa implante coclear, ela está ouvindo tudo? Pode estar ouvindo, mas não está compreendendo. Tem criança que tem distúrbio no processamento auditivo e tem os ouvidos perfeitos, mas não entende o que está sendo dito. Então, é você tentar checar com a sua criança o que você pode fazer por ela, o que ela vai dizer e respeitar. Eu gosto muito da professora da Sofia, que chama Marta Veiga, e também tem a Marta Teixeira lá da Mariana. A Marta Veiga, ela falou assim para mim, eu vou no tempo dela e ela vai me dizer do que ela precisa, sem invadir demais, porque às vezes o professor chega muito invasivo, né? Sim. E aí a professora também tem esse lugar, esse cuidado de olhar, de dar um texto quando o assunto é mais complexo, de legendar quando for dar um filme, de poder falar de frente. Então, poder legitimar esse lugar, porque é deles. Eu acho que a minha mensagem é que sim, que é difícil no começo, mas a gente pode criar uma grande rede de apoio, uma grande comunidade. Posso deixar aqui os meus contatos. Se quiser conversar, quiser falar, quiser desabafar, a gente pode se ajudar, né? Por isso que existem as comunidades, as redes, né? Porque o encontro dos iguais também são importantes, mas aí eles se reúnem, se fortalecem, depois sai das bolhas, vai para o mundo. Porque a gente não pode ficar fechadinho em tribo, não. É o que eu falo para as meninas. Encontra, se nutre, tchau, vai para o mundo. E volta para o seu habitat natural, que é o silêncio. A Sofia pede muito silêncio, às vezes ela não quer ouvir, tira o aparelho, olha que bênção. Tira o aparelho, dorme em paz, eu tenho que escutar o vizinho até altas horas da madrugada com a festa. Nossa, que reflexão. É uma fala, sim, vai deixar rapidinho? Vai deixar aqui abaixo do vídeo, tudo bem? Vou deixar os contatos aqui da Celi, tudo bem? Todos os contatos dali ela vai permitir. A gente coloca aqui debaixo da descrição deste vídeo. É bem interessante, você ressaltou de uma forma tão singela, mas tão bonita, né? E você foi ressaltando ali todas as etapas para nós, famílias inclusivas ali, famílias ali que a gente necessita desse apoio, dessa palavra nutrir que você nos trouxe hoje. Você ali convive com o seu habitat ali, seja ali de todo o processo ali da inclusão, e depois você vai para o mundo, que essa é a intenção, né? A intenção de qualquer pai, de qualquer mãe, da família ali, que o indivíduo, a criança, ela cresça e se desenvolva, né? Que é o grande, acredito que daqui a pouco a gente faça uma live também sobre isso, falando dos medos, né? Dos pais, das mães, do familiar deste ser. Então, esse ser, ele vai crescer, ele vai se desenvolver, e aí como será? E a nossa sempre dúvida será, e como será ele? Né, quando nós não estivermos aqui. Mas se nós fizermos todo esse processo, vejo a fala também da professora, né? Vou no seu tempo, no tempo ali do aluno, não apressar, né? Então, nós, como educadores, também nós temos esse anseio, eu vou por esse caminho, vou por esse, e nem às vezes nem conhece, né? Então, vem ali um CID, e o CID quer dizer, olha, é desse jeito, meu Deus, ele vai fazer isso ou não vai. E aí, quando conhece o ser, porque você trouxe isso muito bem, falando cada um é um indivíduo. Uhum. Existem outros tipos, outras formas, porém é o ser, é aquele, é a Sofia, é o Pedro, é o João, é a Maria. Então, às vezes, a gente coloca dizendo assim, não, todos são iguais. Não, não são. Então, somos diferentes. E essa diferença que tem que ser respeitada, porque às vezes vem só com aquele CID, né? E é, ó, é esse procedimento que tem que fazer. Não, e não é. Aquele ali, ele é totalmente diferente. É verdade. Eu costumo dizer na clínica para as mães que eu recebo CID é a bússola,
o CID não define a criança que está comigo. Eu trabalho a criança. Se você quer um psicólogo CID, vá procurar outro. Eu fico feliz da vida. Pode ir. Mas eu tenho o CID, o diagnóstico, a grande bússola, o norteador. Mas é o encontro com a criança, né, com o paciente, com o aluno, é que vai contar para você. Para e escuta, né? Parar, assim, fazer uma meditação mesmo. O que eu posso fazer por essa criança, por esse aluno, por meu filho? E dorme. Na pedagogia Waldorf, a gente tem um hábito que é assim: você vai à noite, você pensa, medita naquela criança, medita naquele paciente, tudo mais, cliente, e me põe ele na sua mente e pergunta: o que eu posso fazer por você? Você dorme. No outro dia, você vem fortalecido e de repente vai vindo os insights e aí você vai conseguindo desenhar algo, mas junto com a criança e vai experimentar. Se não der certo, faça outra coisa. Então, a viver é um grande experimento, né, Henrico? Não tem nada pronto. O que você acha? Sim, isso mesmo, ó, gostei. Olha, vamos praticar isso então, galera. Vamos praticar, pensar ali, depois a gente vai dormir no outro dia. É Isso, aquela árvore, tipo a amor! árvore dos problemas, não é isso? Tô com um problema, e aí eu seguro assim, dou a pontinha na árvore, assim, entro para dentro de casa, esqueço meus problemas, deixo ali na árvore, depois eu volto e pego. Não importa o método, lá da pedagogia, na antroposofia, a gente diz, a gente pergunta para o anjo da criança, né? Mas para não levar para um lado muito místico, não, você Sim. vai e mentaliza a criança, pensa, por que você está fazendo? Você está parando, você está inteira, está na presença para aquele ser. E aí você vai ter as respostas, né? Vai se ampliando, né, esse universo, e aí você vai criando, experimentando, tendo ideias. E é o que eu falo, independente do filho, o filho não vem pronto, com ou sem deficiência, aperta o cinto e vai, vamos embora. Vamos embora. Celi, muito obrigado mesmo. Gratidão por esta aula, por esse bate-papo tão gostoso de hoje. Eu acho que hoje, assim, todo mundo de casa aqui está agradecendo por essa sua fala, por esses insights que você trouxe, por esses pensamentos que eu acho que cada um aí de casa vai começar a refletir um pouquinho mais nesta semana tão inclusiva, o do qual a Lica Celi trouxe elementos para o nosso dia a dia. Celi, muito obrigado. Vou deixar aqui, a Celi vai me encaminhar todos os dados que possam ser colocados na descrição do vídeo e que você aí de casa, você que, por gentileza, novamente, compartilha, curta o vídeo, mande para as pessoas que isso aqui pode servir e vai servir para alguém. É muito importante. Eu sempre falo, nessa semana da inclusão, é muito importante a gente compartilhar todos os vídeos, porque serve para alguém, serve para uma família do qual que às vezes está tão desesperada, e esta live serve para acalentar um pouquinho aquele momento. Celi, sua última fala. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, né? Acho que a ideia era o bate-papo, levar para pensar. Também não tenho respostas prontas, porque eu não sou de respostas prontas, é de construir junto, né? Aquilo que é importante para cada um. E fico à disposição, né? De quem se interessar, quiser conhecer um pouco do meu trabalho, da minha jornada, eu vou disponibilizar os meus contatos. E eu fico muito grata e honrada por participar dessa semana e fico feliz nesse lugar de fala como mamãe de Sofia e Mariana e profissional. Muito obrigado, Celi Regina, porque ela falou que tem que falar, Isso, Celi Regina, porque eu Celi sou. Regina, Regina. Gente, novamente, muito obrigado, Celi. Beijo nas meninas, abraço no Fábio. Fica com Deus e a gente vai se falando. Você Desde já, também. agradeço a cada um de vocês que estão aqui nos assistindo essa live. Novamente, muito obrigado nessa semana tão maravilhosa da inclusão. Muito obrigado a todos. Tchau, Celi. Tchau, todos. Tchau, 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 galerinha. pessoal. Fica com Tchau. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.